Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Taylon e para quem me conhece, é Taylon também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre as principais diferenças entre o método de ensino da UBA, em medicina, e as universidades tradicionais brasileiras. Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Eu estou revoltado porque eu já fiz esse vídeo e quando eu fui passar para o computador, o cartão de memória deu um treco e eu tô tendo que gravar ele todo de novo. Mas vamos lá, a gente consegue. Como eu disse no início do vídeo, a gente vai comentar um pouco sobre as principais diferenças da UBA, né, com o seu método de ensino e as universidades brasileiras baseado basicamente na USP, na PUC e na UFG, que são as que eu mais conheço. Para quem não me conhece, eu sou biomédico, já trabalhei em clínicas e hospitais, e eu vou me basear no que eu tinha visto de rotina dos estudantes de medicina aí. Para começar, vamos falar do polêmico método de ingresso. Na UBA e em algumas universidades daqui não existe método de ingresso, embora algumas pessoas coloquem o CBC da UBA como um. Eu não considero como método de ingresso, eu realmente acredito que é o início da faculdade, é o primeiro ano realmente. Se você for buscar em outras universidades estadunidenses, europeias, você vai perceber que existe um ciclo básico para todas as matérias da saúde ou um ciclo básico para todas as exatas. É esse ciclo básico que existe aqui na UBA. Você vai fazer um ano de matérias comuns para depois você se especificar naquela carreira que você quer. Então, para mim, não é um método de ingresso, né? É só apenas um ano realmente da faculdade, enquanto que no Brasil a gente tem como método de ingresso o Enem, o vestibular de cada universidade, o ProUni e etc., né? Que são baseados em uma prova em que, a partir do momento que você alcança aquela pontuação, você tem a capacidade de entrar naquela carreira. Outra diferença marcante que eu vejo é o próprio PBL. O PBL ele é um modelo de aprendizado baseado em problemas. Isso quer dizer que você tem menos aulas por semana. Menos aulas por semana. E você vai nas aulas basicamente para discutir um assunto que você estudou previamente, né? Digamos que, por exemplo, o professor diga para próximo. Gente, eu tô com um problema para falar, porque eu passo o dia inteiro falando espanhol, então quando eu vou falar português eu fico gaguejando. O professor vai explicar para vocês, na próxima aula a gente vai ter articulações da cintura peitoral, você vai estudar isso na sua casa, você vai ler os livros da bibliografia recomendada para que na próxima aula você tenha essa interação. Essa interação ela é cobrada, ela vale créditos, tá bom? Mesmo que você não saiba aquele assunto, você tem que demonstrar que pelo menos buscou o conhecimento, porque o professor ou o ajudante ele vai perceber isso, tá? Esses créditos eles podem valer para agregar em alguma prova que você não conseguiu atingir a média ou de outras formas. Mas o básico realmente é a interação entre aluno e professor, a discussão daquele tema dado, e é nesse momento em que você vai expor suas dúvidas e vai dialogar tudo aquilo que você quer com eles. É o básico do PBL. Já nas universidades brasileiras, pelo menos as tradicionais, como a PUC Goiás, como o UFG, as aulas são tradicionais, são todos os dias e são integrais, ou seja, o aluno ele chega basicamente pela manhã e sai quase à noite, né, onde o professor ele vai destrinchar aquele assunto, ele vai te explicar todas as nuances para daí você interagir com ele, tirar suas dúvidas e ter essa comunicação, né? A diferença básica é essa, não existe um método melhor ou pior, depende realmente da afinidade da pessoa. Eu sempre fui bastante autodidata, então para mim o método melhor realmente é o PBL, eu me sinto mais confortável. Uma coisa a agregar aqui, você realmente tem que buscar o conhecimento por conta no PBL, usando as bibliografias que eles te recomendaram, os livros, porém você tem a oportunidade de assistir a seminários na própria faculdade. Esses seminários eles podem ser presenciais na faculdade e você vai compartilhar o ambiente com várias outras pessoas de outros cursos, como fisioterapia, enfermagem, que estão vendo aquele assunto em particular, que seria a cintura peitoral, né, por assim dizer. Ou você pode assistir a seminários online. Não vai contar na sua matriz curricular, são opcionais, não são obrigatórios, mas podem preencher aqueles dias da semana que você não tem aula. Porque basicamente na UBA, no sistema PBL, você vai ter de 2 a 4 aulas por semana nesses 3 primeiros anos. Enquanto que na medicina do Brasil você vai ter todos os dias, como eu disse. Você vai perceber também que devido ao PBL, as cargas horárias elas são diferentes. Eu peguei como exemplo a USP, né, e a UBA, porque elas são as duas, digamos, que estão aí no topo aí da América Latina. Na USP você tem uma mínima de 10 mil e pico de aulas, de hora-aula,
e máximo de 12 mil, quase 13 mil, enquanto que na UBA é 7.800, se eu não me engano, até uns 9 mil e pouco. Há uma diferença realmente um pouco, né, gritante em relação às duas, mas é devido ao que eu falei, a quantidade de aula, né, a quantidade de tempo que cada aula vale, mas isso não interfere no assunto, no conhecimento que você vai adquirir, dado que na UBA você tem N formas de adquirir esse assunto, como eu disse, e um deles seriam os próprios seminários. Outra coisa importante a citar nesse vídeo é o contato direto com o paciente no âmbito hospitalar. No Brasil, eu trabalhei em alguns hospitais, eu sou biomédico, e eu percebi que os alunos, né, de medicina, eles tinham um contato bem prévio. Eu acredito que no final do primeiro ano eles já poderiam ver um pouco sobre a rotina hospitalar daquele médico, baseado nas disciplinas básicas, claro, né, que seria genética, histologia, análise de tecidos corporais, né? E você já percebia que o aluno ele já tinha esse contato prévio. Enquanto que aqui na UBA, o contato realmente com a rotina hospitalar é a partir do quarto ano, que é quando você tem um ciclo clínico. O que você pode ter do primeiro ao terceiro ano é uma matéria chamada saúde mental, que você pode fazer ela nesse período de primeiro a terceiro ano, não tem ordem, tá? E você tem a oportunidade de ver a rotina do médico nessa situação. Você não vai interagir com o paciente, mas você vai ter já um contato com o âmbito hospitalar no que se diz essa matéria saúde mental. É como se fossem umas bases da psiquiatria, mais ou menos por aí. Porém, o aluno da UBA ele tem a oportunidade de conversar com o hospital ou com o encarregado e com o médico plantonista a partir do primeiro ano, já que ele está na carreira, para que ele acompanhe esse médico. Não é algo que vai valer no seu diploma ou algo assim que é obrigatório ou opcional. Vai de você realmente. É uma oportunidade que você tem a partir do momento que você ingressa na carreira, né? É de conversar com o médico, mostrar para ele a sua inscrição, comprovar a sua matrícula na faculdade, para que ele te deixe acompanhá-lo na rotina hospitalar, né? Para que você, quando chegue no quarto ano, você já tenha uma certa experiência, né? E saber melhor lidar com aquele ciclo que é novo para você. E depois do quarto ano, que o quarto ano ele é como se fosse as bases realmente do início do ciclo clínico, é onde você vai ter a semiologia, é onde você vai ter, se eu não me engano, patologias, etc. É quando você começa a enxergar o ambiente hospitalar e toda a rotina médica ali. Então, depois desse quarto ano, no quinto ano, você começa a fazer as especialidades médicas propriamente ditas, que seriam a dermatologia, a cirurgia, a pediatria, a nutrição, né? Nesse quinto ano na UBA, você pode fazer as matérias na ordem que você quiser. Já não há um pré-requisito aqui, por exemplo, você só pode fazer pediatria se você fez obstetrícia antes. Não, aqui na UBA, a partir do quinto ano, você ordena a sua matriz curricular, contanto que você faça todas as matérias. Existem prioridades. Por exemplo, eu quero fazer pediatria e eu comecei o quinto ano agora. Porém, tem gente terminando o sexto ano que falta pediatria. Então, essas pessoas do sexto ano vão fazer a pediatria no seu lugar porque elas têm prioridade. Existe toda essa relação de prioridades realmente na matéria, porém você tem essa liberdade de pelo menos tentar fazer da forma que você quiser o quinto ano. Outra facilidade que tem o aluno da UBA a partir do quinto ano, aliás, a partir do terceiro na verdade, mas a partir do quinto isso é um pouco mais gritante, que é você poder selecionar matérias no turno da manhã e matérias no turno da tarde. Digamos que o primeiro semestre do quinto ano você pode fazer no turno da manhã e o segundo semestre do quinto ano você pode fazer à tarde, né? Estou fazendo uma comparação bem chula, mas é mais ou menos por aí. Você pode adiantar o ano. Tem gente que aqui na UBA terminou, por exemplo, medicina em 5 anos, né? Porque ela fez essa adaptação de rotina. Tem gente que pega aula de manhã, à tarde, à noite. Então vai muito da pessoa realmente. É muito difícil. É muito assunto para você aprender, né? Mas você tem essa possibilidade de adiantar as matérias e reduzir o tempo de cursada da carreira. Já no Brasil, me corrijam se eu estiver enganado, porque eu não cheguei a ver com especificidade o ciclo clínico, mas pelo que eu pesquisei, você realmente tem que seguir o cronograma da matriz curricular, que é, por exemplo, digamos que no quarto ano eu vou ter dermatologia e só no quinto eu vou ter nutrição. Então você não pode inverter essas ordens, você não pode puxar matérias que você quer primeiro e deixar as outras para depois, você tem que seguir aquele cronograma. E na UBA você tem, a partir do quinto ano, provas basicamente a cada 2 semanas, que são o tempo mais ou menos de cada especialidade, né? Então, a cada 2 semanas você vai ter provas relacionadas àquilo. É uma prova, se você não passar, você tem que repetir aquela especialidade. Por último, e não menos importante, o internato seria o 7º ano aqui da UBA. Na verdade, são
os primeiros meses do 7º ano, porque o internato são 8 meses, que é onde você vai colocar em prática tudo aquilo que você estudou na faculdade. O internato é onde você vai praticar as especialidades médicas. O aluno da UBA que chega no IAR, que é o internato rotatório, ele já é considerado médico, porque ao final dessa etapa, a gente tem que fazer uma prova que é semelhante, digamos, ao OAB, né, de quem faz direito no Brasil, para poder exercer a profissão. No entanto, a taxa de aprovação de alunos da UBA nessa prova é quase 100%, realmente. Então, todos os alunos que chegam até a fazer o internato 7º ano, eles já são considerados médicos. É muito comum você ver uma pessoa terminar a faculdade, entrar no internato e ela já dizer que é médica e já graduada, né? Já no Brasil, a gente tem esse internato, se não me engano, de 2 anos, de 1 ano a 2 anos, né? Onde você vai ter esse tempo para praticar aquilo que você estudou na faculdade. Para terminar, eu vou deixar aqui embaixo os links de algumas universidades do Brasil que têm o sistema de ensino PBL, links que explicam melhor do que eu o sistema PBL e também algumas matrizes curriculares para que vocês possam fazer essa comparação de carga horária, de dias de estudos e etc. Gente, se ficaram com alguma dúvida, comentem. Se eu disse alguma coisa errada, comentem também. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Clica no sininho para você receber os próximos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.